Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Livros da Codificação, e será ministrada pelo nosso amigo Mauro Valtric. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia, para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Mauro Valtric, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece essa nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada. Que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia, para conosco e para com o próximo hoje e sempre. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes e ao palestrante da noite pela oportunidade de aprendizado. Esse tema de hoje, o livro da codificação, é muito interessante. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu vi um texto que eu achei muito interessante. A codificação espírita é uma bússola segura a ser seguida. E, sendo espíritas, nosso dever é preservar a coerência dos princípios doutrinários, evitando que conceitos equivocados sejam incorporados ao espiritismo, sem os devidos critérios. É assim, essa frase é um resumo muito interessante, porque ele mostra que os espíritas nunca podem deixar de querer melhorar os seus atos, as suas atitudes, e ao mesmo tempo nunca deixar de estudar, estar sempre estudando, aprendendo, lendo as obras básicas e os demais livros espíritas que tem tanto conteúdo, né? A gente tem uma biblioteca vasta espírita, Chico Xavier, Divaldo, entre tantos outros maravilhosos escritores, inspirados pelo plano maior, pela espiritualidade. Seja bem-vindo, Mário. Olá, meus amigos. É muito bom voltar a conversar com vocês novamente. Então, hoje nós vamos apresentar um tema muito interessante. Esse tema é: por que é importante estudar as obras da codificação do Espiritismo? E vamos começar respondendo a pergunta: quem foi o codificador? Então, Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo codificador do Espiritismo, cujo nome original era Hippolyte Léon Denisard Rivail,
nascido na cidade de Lyon, França, em 3/10/1804. Aos 10 anos, seus pais o matricularam no Instituto de Educação de João Henrique Pestalozzi, escola modelo da Europa, na cidade de Yverdon, na Suíça. Aqui está a cidade de Yverdon hoje e o castelo de Yverdon, como nos tempos de Kardec. Vamos ver também o que é codificar. Codificar é compilar, coligir, ordenar informação num conjunto metódico e sistematizado. Compilar quer dizer reunir textos de vários autores de natureza e de procedência diversas. Coligir quer dizer reunir em uma só coleção aquilo que se encontrava disperso. E ordenar quer dizer arrumar, dispor em ordem. Vejam vocês que a gente fala assim, codificar. Parece coisa simples, mas não é. Codificar é muito complicado, porque a gente tem que reunir esses textos de diversos autores, de procedências diferentes. Depois tem que reunir tudo isso numa só coleção. E, por fim, arrumar, dispor, colocar em ordem. Quer dizer, uma trabalheira sem tamanho. Muito complicado, muito lenta e muito difícil. É preciso existir especialização para poder fazer a codificação. Também vamos ver o que é espiritismo. Muitos dizem que espiritismo é religião. Outros dizem que é ciência, filosofia e religião. Kardec dizia: espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Então, é um pouco mais complicado, porque quando se fala de doutrina, a gente fala de princípios. Princípios são instruções que dão base, que formam a doutrina. Filosófica, de filosofia, que pressupõe estudos, reuniões para discussão, análises, resposta dos porquês. Isto é filosofia. E moral. Moral sempre se referindo ao outro. Quer dizer, ao outro devemos respeito, atenção, amizade. Devemos aceitá-lo com as suas virtudes e com os seus defeitos. E devemos também, na condição moral, de sermos elementos ativos na nossa comunidade, participativos, dinâmicos. Então, essa soma de doutrina, filosofia e moral formam o espiritismo, segundo dizia Kardec. E ele diz isso na Revista Espírita de dezembro de 1868, num texto que se chama Espiritismo é uma religião? Eu recomendo que vocês todos busquem na Revista Espírita, que está disponível na internet, e vejam o que Kardec diz a respeito do Espiritismo ser ou não religião. E é interessante porque é um tema longo, mas é gostoso de ler. Vocês vão gostar bastante. Qual é a formação de Hipólite? Hipólite nasceu em lar católico, sempre estudou e frequentou o catolicismo. Depois foi estudar na Suíça e na Alemanha, países onde predomina o protestantismo. Aí começou a sofrer atos de intolerância religiosa por parte da maioria dos colegas protestantes. Aqui também é uma coisa que a gente pensa, mas também naquela época já existia isso? Já existia. Aliás, sempre existiu, desde que nós somos gente. Mas, jovem como era Hipólite, diante dessa intolerância religiosa, ele pensava assim: mas catolicismo fala de Deus, fala de Jesus, protestantismo fala de Deus, fala de Jesus,
Então, por que essas divergências? Por que essas intolerâncias religiosas? E ele se comprometeu desde aquela época, desde jovem, a achar uma forma de evitar que essas intolerâncias continuassem, uma forma das pessoas procurarem entender que não tem sentido essa intolerância. Se falamos de Deus, falamos de Jesus, não tem porquê essas intolerâncias, essas animosidades, essas confusões. E ele então se comprometeu diante dele mesmo a achar uma solução que conciliasse essas duas situações. Em 1854, aos 50 anos de idade, Hippolyte ouviu falar pela primeira vez do fenômeno chamado mesas girantes, que acontecia em Paris como espetáculo público. Convidado a participar, ficou 4 meses pensando no assunto, até que decidiu frequentar uma sessão mediúnica, onde presenciou o deslocamento de uma pequena mesa girante e a tentativa de escrita em ardósia. Aqui a gente vê a mesa, uma mesinha, as pessoas ao redor colocando as mãos sobre ela, e com isso essa mesinha levantava, ela saía do chão, ela girava, ela pulava, e ela até respondia perguntas. Uma batida com o pé no chão, o pé da mesa no chão, representava um sim, representava um não, mas também, se fosse um texto mais longo, representava um A. 2 batidas, B, 3 batidas, o C, e assim por diante. A gente imagina, puxa, como era difícil qualquer tipo de mensagem trazidas através desse meio, deste modo. E de fato era muito complicado. Se transformou em um frequentador assíduo e formulou questões aos espíritos comunicantes, transformando as sessões até então consideradas frívolas e divertidas em algo profundo, sério, envolvendo comunicações filosóficas de alto teor educativo a respeito do comportamento dos espíritos. Então, como eram formuladas e respondidas as perguntas aos espíritos? Da maneira que está mostrado aqui nesse esquema. Mas vale a pena, antes de explicarmos o esquema, falarmos um pouquinho mais a respeito da mediunidade. Existem 2 tipos de mediunidade. Uma chama-se mediunidade de efeitos físicos e outra chama-se mediunidade de efeitos inteligentes. A mediunidade de efeitos inteligentes, na mediunidade de efeitos inteligentes, a comunicação mandada pelo espírito comunicante é recepcionada na mente do médium, que depois de analisar, entender e compreender exatamente o que é que o espírito quer dizer, ele transmite isso para o cérebro do médium, que vai falar, que vai fazer o corpo falar, escrever, ou qualquer coisa, arte, pintura, mas sempre passando pela mente do médium. A mediunidade de efeitos físicos, ela é diferente. Aí nós vamos voltar para o esquema. Nesse caso aqui, em que está mostrando a forma que Kardec recebeu as informações, as respostas dos espíritos da codificação, eles criaram uma cestinha, tipo essa cestinha de pão, colocaram um lápis no meio dessa cestinha e colocaram esse lápis sobre uma folha de papel. Então, as médiuns que ajudavam nas reuniões mediúnicas, elas colocavam as mãos na cesta e essas mãos então transferiam ectoplasma tipo B, fornecido pelas médiuns, para que a cestinha se levantasse e começasse a girar. E ela ficava girando então o tempo todo sobre uma folha de papel. Por outro lado, o desencarnado, aquele que queria responder às perguntas, ele fornecia ectoplasma tipo A, que é o ectoplasma do perispírito, e fazia então com que essa cestinha girando, ela começasse a escrever sobre o papel desta forma aqui.
de dentro para fora, sem pontuação, sem vírgula, sem espaço, e dessa forma espiralada. Aí começa a se imaginar a dificuldade que Kardec teve para juntar todos esses dados na codificação. Então, essa combinação de ectoplasma fornecida pelos médiuns é que caracterizam a mediunidade de efeitos físicos. Esta mediunidade de efeitos físicos, a informação não passa pela mente do médium. Se não passa pela mente do médium, ela não recebe a contribuição do médium. O médium simplesmente fornece ectoplasma, que é a ferramenta, que é o material usado pelos espíritos para fazerem as coisas acontecerem. Neste caso, a escrita sobre a folha de papel. E dessa maneira, então, foi escrita a primeira edição do Livro dos Espíritos. Com as informações coletadas, Hipólito escreveu, sob direção direta dos espíritos comunicantes, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 questões, publicada em 19 de abril de 1857, contendo os princípios da doutrina espírita. Então, sem interferência da mente do médium, usando esse processo lento e complicado, os médiuns forneciam o ectoplasma e os espíritos comunicantes, se aproveitando desse ectoplasma, faziam as coisas acontecerem. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, então, estão os princípios da doutrina espírita. Esses princípios são 177 no total. Daí aquela resposta que Kardec deu, dizendo que Espiritismo é uma doutrina filosófica e moral. Então, quando é doutrina, ela tem lá os seus princípios. E nesse livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele dividiu em diversas partes. A primeira, acerca da natureza, manifestação e relações dos espíritos com os homens. A segunda, das leis morais. E, por último, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Nunca esquecendo que na primeira edição do Livro dos Espíritos estão contidos os princípios da doutrina espírita. Esse livro, ele não é muito fácil de ser encontrado, mas a FEB editou, há uns tempos atrás, uma série especial só da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, algumas livrarias têm. Se não conseguirem encontrar em livrarias, a gente pode fornecer outros dados para que esse livro seja consultado, lido, e ele é muito, muito, muito interessante. 3 anos mais tarde, em 18 de março de 1860, publicou a segunda edição do Livro dos Espíritos, agora já como Kardec, mais ampliada, com 119 questões, iniciando a era da filosofia espírita. Outros livros foram se sucedendo ao longo de 12 anos, em que se dedicou a estudar o Espiritismo, até a sua morte ocorrida em 31 de março de 1869. Então, a filosofia espírita, ela começou com a segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860. A segunda edição do Livro dos Espíritos, ela foi dividida da seguinte maneira: livro primeiro, as causas primárias; livro segundo, mundo do espírita ou dos espíritos; livro terceiro, leis morais; e livro quarto, esperanças e consolações. Então, com a filosofia espírita, começando com a segunda edição do Livro dos Espíritos, dividido dessa maneira que está colocado aqui, Kardec escreveu os demais livros da codificação. E a gente vai ver que são o Livro dos Médiuns, em 1861, baseado no livro segundo da segunda edição do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Este livro, o Livro dos Médiuns, é um livro
científico. É um livro que vai falar tudo a respeito de mediunidade. As informações que a gente adquire a respeito de mediunidade através desse livro, elas foram escritas em 1861. Quer dizer, tem uma porção de tempo desde lá até agora. Existem novidades? Existem. Hoje em dia nós temos várias informações diferentes, mas sempre baseadas naquelas que estão no Livro dos Médiuns. Então vale a pena ler o Livro dos Médiuns, sempre adaptando os ensinamentos do Livro dos Médiuns ao momento atual que nós estamos vivendo. Em 1864, baseado no livro terceiro das Leis Morais, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é um livro super importante, porque além de ele estar baseado nas leis morais, ele também está baseado no Novo Testamento. Então estão ali ensinamentos de Jesus. E no Evangelho a gente vai encontrar vários ensinamentos de Jesus transcritos do Novo Testamento, do jeito que estava escrito lá no Novo Testamento. E Kardec, então, faz comentários em cima desses textos. Espíritos outros comentam esse texto, fazendo com que nós entendamos cada vez mais de Espiritismo, mas nunca esquecendo, esse livro foi escrito em 1864. E muitas informações aconteceram, mudaram. De lá para cá, vale a pena ler e sempre adaptar ao momento que nós estamos vivendo. Em 1865, foi escrito O Céu e o Inferno, baseado no livro 4, Esperanças e Consolações. O Céu e o Inferno é um livro pequeno, é um livro que não tem muitas folhas, muitas páginas, mas é altamente importante. Tem pessoas que dizem assim, não, vai falar de inferno, eu não gosto disso. Mas não é bem isso. Kardec, nesse livro, ele discorre sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre o limbo e sobre a vida futura. Então, é um livro muito interessante, fácil de ler, porque Kardec, com a sua cultura enorme, ele escreve de um modo muito gostoso, e a gente vai gostar de entender e de ver as explicações que ele dá sobre o céu, o inferno, o purgatório, etc., sempre à luz da doutrina espírita. É um livro que eu também recomendo. Por último, a Gênese, escrita em 1868, baseada no livro primeiro, As Causas Primárias. Então, lá na Gênese, Kardec vai falar da formação do universo, da formação da Terra, do surgimento dos animais, do surgimento do homem. Enfim, ele vai falar muitas coisas que, às vezes, são difíceis para pessoas que têm uma cultura muito primária. Mas também não é assim um bicho de sete cabeças. Pode ser lido, entendido, analisado, e dúvidas que possam existir, alguém no centro espírita pode ajudar a entender. Mas é um livro antigo, escrito em 1868. Hoje, a física, a química, a biologia, a astronomia tem informações novas, muito, muito parecidas com as da Gênesis, mas que também é um livro que precisa ser lido. Então, estes 4 livros, mais a segunda edição do Livro dos Espíritos, formam a filosofia espírita, nunca esquecendo que a doutrina espírita está na primeira edição do Livro dos Espíritos. E aí se pergunta, mas por que escrever a segunda edição do Livro dos Espíritos? Pela seguinte razão. Quando a primeira edição estava pronta, Kardec enviou exemplares da primeira edição para diversos lugares, para diversos países. E essa edição foi comentada. Ele recebeu milhões de respostas comentando a respeito da primeira edição do Livro dos Espíritos. E essas respostas também tinham um cunho mediúnico. Muitos médiuns transcreveram resposta dos espíritos a respeito dos itens, das questões colocadas na primeira edição do Livro dos Espíritos.
E aí ele escreveu a segunda edição, baseado na primeira edição, quer dizer, o que tem na segunda edição tem na primeira edição, e ele acrescentou muitos daqueles comentários recebidos na segunda edição, compondo então um livro com 1019 questões e respostas. A primeira exclusivamente ditada pelos espíritos. A segunda já com diversas informações mediúnicas e não mediúnicas, formando então o primeiro livro da filosofia espírita. Para concluir, por que estudar as obras básicas da codificação do Espiritismo? Primeiro, porque elas contêm todo o trabalho desenvolvido por Kardec para desvendar o mundo invisível, conforme ele tinha se proposto lá no tempo que ele era jovem. Segundo, porque elas contêm os princípios da doutrina espírita e a filosofia espírita, que nós já falamos bastante até agora. E terceiro, porque elas respondem questões importantes, tais como: de onde viemos? O que fazemos aqui? Por que fazemos o que fazemos? Para onde iremos? O que acontecerá conosco, os seres inteligentes do universo? Então, essas perguntas todas, esses comentários todos, estão nos livros da codificação, que nós acabamos de fazer um resumo, e sugerimos que vocês leiam os livros, entendam os livros, tirem dúvidas no centro espírita, porque é leitura indispensável para todo aquele que se chama espírita. Muito obrigado, até a próxima. Neste momento, vamos fechando os nossos olhos, respirando calma e profundamente, nos unindo em pensamento e em sentimento para as nossas vibrações de hoje. Também separamos um copo d'água para ser fluidificada. E assim, com a figura de nosso mestre querido, nós iniciamos a nossa vibração. Pedimos a nosso Mestre Jesus, a nosso Pai Criador de infinito amor, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos mentores, ao nosso querido irmão Estevão, ao nosso irmão Rodolfo, que sempre nos acompanham nos trabalhos da nossa casa, que possamos nesse instante, nessa união de pensamento, de coração, pedir por nossos irmãos que necessitam de luz, de paz, de tranquilidade e equilíbrio, para que possam passar pelas aflições tão necessárias para o nosso adiantamento moral. Pedimos força, Senhor, para que possamos passar pela tormenta e alcançar a luz. Pedimos por todos nesse instante que estejam em sofrimento, em dificuldades, em enfermidades, que as suas dores possam ser suavizadas pelo bálsamo de suas bênçãos, Senhor. Agradecemos imensamente por essa oportunidade de hoje, de estar aqui com o Mestre Jesus, com o nosso querido Seu Mário, que veio nos presentear com as suas palavras de amor,
de ensinamento. Obrigado. Nós agradecemos também, Pai, por podermos estar aqui reunidos através da internet, para que possamos em pensamento, em sentimento, vibrar por nossos irmãos e também a possibilidade dessa troca de conhecimento. Nós pedimos por todas as casas de oração, por todas as comunidades religiosas, por todos os locais de socorro e auxílio ao próximo, pelos hospitais, as maternidades, os asilos, os presídios. Que o amor de nosso Mestre Jesus possa envolver todos esses locais. Que a nossa querida Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, possa estar ao lado de cada um de nós, nos auxiliando nas nossas provas da vida. Nós agradecemos imensamente ao nosso anjo da guarda por estar sempre conosco. Obrigado, querido amigo. E assim nós pedimos por todos aqui presentes, seus familiares e amigos, por todos aqueles que irão assistir posteriormente a essa palestra, que sejam envolvidos nesse amor, nessa luz, nessa paz infinita de nosso Mestre Jesus. Que todas essas bênçãos de amor e luz possam chegar em todos os lares, todos os locais de trabalho, chegando no coração de todos os nossos irmãos, pedindo que a equipe médica espiritual, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possa continuar nos auxiliando nos tratamentos de tantos irmãos enfermos, que possa auxiliar as equipes médicas que acompanham, que possa auxiliar, Senhor, a todos aqueles que estão procurando o tratamento, o medicamento, a vacina. Todos esses irmãos que vieram incumbidos do plano espiritual para auxiliar nessas áreas. E que a cada novo amanhecer possamos florescer, possamos ser como pontos de luz onde estivermos, onde passarmos, aprendendo a levar o amor e deixar espalhado ao nosso redor como pontos de luz, que possamos transmitir através do nosso olhar, das nossas atitudes, esse carinho, essa luz, essa paz, levando um conforto, uma palavra amiga a quem necessite. Enviamos o nosso abraço nesse instante, nosso abraço fraterno a todo aquele irmão que necessite. E assim nós vamos agradecendo e encerrando a nossa atividade de hoje com a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Pois esse é o vosso reino, o poder e a glória,
para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.